Oi pessoal, o objetivo desse tutorial é mostrar para vocês como usar o Aurasma, ok? Em princípio eu tenho duas imagens, uma imagem desenhada em papel, que é o dinossauro, que eu fiz aqui à mão. Essa imagem é chamada de imagem trigger, imagem disparadora. E uma segunda imagem, que é a imagem do dinossauro colorido. Essa imagem é chamada de overlay, ok? Então nós vamos, quando usarmos o Aurasma, vamos posicionar a câmera no dinossauro feito no papel e automaticamente vai aparecer o dinossauro colorido, uma imagem que eu trouxe do Google. Tá? Essa é a transformação, essa é a interação que nós queremos ver. As duas imagens estão no meu laptop, foram salvas como JPEG, né, JPG, e eu vou mostrar para vocês agora a interação. Essa tela que aparece é a tela do meu iPad, que eu estou espelhando no meu laptop através de um aplicativo. Então aqui vocês verão como é a interação e como fica o resultado da transformação. Eu vou usar aquele botão roxo lá embaixo, dentro do Aurasma. Eu vou escanear o dinossauro em papel e vocês vão ver a transformação para o outro dinossauro. Então, a primeira imagem é a imagem disparadora chamada de trigger e a segunda é chamada de overlay, que é a camada que vai aparecer por cima da imagem original. Tá? Esse é o site que vocês vão entrar pelo laptop ou pelo desktop para acessar o Aurasma Studio, que é onde vocês vão criar a sua aura. Esse é o site. Nós vamos criar uma conta nova, então a gente vai escolher o Sign Up, né? Criar uma conta nova e não login. Login ainda não, porque a conta não existe, tá ok? Eu criei um usuário para vocês, aliás, vocês podem usar um usuário com o nome Login Convidado. Tá? A senha é o mesmo que o nome, Login Convidado. Vocês podem usar inicialmente para testar, para brincar um pouquinho com esse software. Se quiserem, podem criar uma conta de vocês. Só prestem depois atenção a um detalhe que eu vou falar sobre compartilhamento de auras, tá? Mais adiante no vídeo. Eu estou criando o login convidado. Aqui aparecem algumas auras de outras pessoas, auras públicas, né, outros trabalhos. E aí vocês vão clicar no My Auras e, logicamente, não tem nenhuma criada ainda. Nós vamos criar. Vocês veem lá em cima que aparece o login convidado, que é o usuário em que eu estou logado agora. Clicando no sinal de mais, nós vamos criar uma nova aura, tá? Muito bem. O primeiro passo é fazer o upload da imagem trigger, que é o dinossauro feito no papel, porque é aquela imagem que as pessoas vão escanear, imagem disparadora. Aquela imagem pode estar em algum painel, em papel ou então digitalmente, né? A primeira imagem está aí sendo... estamos fazendo o upload dela. Só que agora eu vou mudar, eu vou colocar uma árvore feita em papel, tá? Não vou usar o dinossauro. Vamos mudar um pouquinho. Eu criei uma árvore em papel, desenhei. Pronto, a árvore foi carregada para o estúdio do Aurasma. Temos aí uma árvore feita no papel. Podia ser um logotipo, tá? Podia ser uma outra imagem, podia ser qualquer coisa digital, né? Uma imagem. Agora nós vamos carregar o overlay. Diz ali, clique para fazer o upload do overlay. O overlay é uma árvore colorida, né? Uma outra imagem que vai aparecer após o escaneamento da primeira. Muito bem, deu um erro ali, porque ele está dizendo que a imagem overlay é maior do que a imagem trigger, do que aquela imagem feita em papel. Eu vou diminuir um pouco para resolver essa questão.
Em seguida eu vou clicar no Save, ele vai salvar o trabalho. Tá? Nossa primeira aura, ela está criada. Vou dar o Close. E agora eu vou para o iPad. Nós temos aí a tela do meu iPad, que está espelhada no meu laptop. E vamos ver como ficou a interação. Vou carregar o Aurasma e vou me logar com aquele usuário, que é o login convidado. A senha também é login convidado. Eu tenho o desenho da árvore, certo? Na minha mesa. Clicando ali no botão roxo, eu vou posicionar sobre a árvore e aí a gente vai ver a interação, a camada overlay aparecendo. É assim que funciona. Lembrando que no overlay não necessariamente é uma imagem, vocês podem carregar um vídeo e aparecer um quadradinho lá nesse overlay com um vídeo sendo executado. Tem várias ideias que vocês podem criar. Ok? Agora nós vamos publicar nossa aura, deixar ela pública, para que outros usuários possam acessar. E eu peço a vocês atenção a esse detalhe, porque quando você publica, ela vai ficar, vocês vão clicar ali no Share, para publicar, e tem mais uma informação importante. Os usuários que desejarem acessar essa aura, eles têm que seguir você. Lembre-se que você é usuário login convidado, tá? Você compartilhou a sua aura, agora ela está pública, tá? E eu, por exemplo, meu usuário no Aurasma é Rony Raimundo, por exemplo. Se eu quiser enxergar e ter essa interatividade na sua aura, eu tenho que seguir o seu usuário. Então, eu escrevi aqui para que vocês se lembrem. E eu vou mostrar para vocês como é essa função de seguir. Vocês podem usar tanto o Aurasma Studio, que é no laptop, via browser, tá certo? Que é o que a gente está fazendo aqui. Quanto vocês podem usar também o iPad para fazer buscar, né, o usuário login convidado e seguir aquele usuário. Eu vou mostrar para vocês como faz isso agora. Muito bem, essa tela do meio é a tela do meu iPad e eu vou me logar como Rony Raimundo, que é o meu usuário no Aurasma, e vou fazer uma busca pelo usuário login convidado para que eu possa clicar no botão de segui-lo. Tá? Dessa forma eu conseguiria interagir com as auras que ele criar. Estou logado como o Rony Raimundo. Agora eu vou dar um search, eu vou buscar aquele usuário, vou digitar login convidado. Lembre-se que essa telinha do meio é a telinha do iPad. Então estou executando esse procedimento no iPad, ok? Eu achei, a primeira linha lá é o login convidado. Eu vou clicar no botão seguir. Já aparece ali a seguir, né? Então eu agora, como Rony Raimundo, se eu posicionar o meu iPad sobre aquele pedaço de papel que tem, ou aquela imagem que tem aquela árvore em papel, ele vai aparecer para mim o overlay, que é a árvore colorida, que é a imagem colorida. Tá ok? Aí a outra interação, que é o dinossauro em papel, e após o posicionamento aparece o dinossauro colorido. Como eu disse antes, vocês podem colocar, ao invés de fotos no overlay, vocês podem colocar vídeos. Seleciona um vídeo do seu computador e carrega no estúdio no momento que vocês estiverem fazendo o upload do overlay.
Tem algumas sugestões, né? Os professores podem mostrar uma pergunta e após posicionar a câmera na pergunta pode aparecer a resposta. Uma imagem, outra imagem, uma equação. Nessa sugestão, os professores podem mostrar uma imagem e após o scan, podem abrir no navegador do iPad, na internet, um site que possua mais informações sobre aquela imagem. E eu vou ensinar agora como vocês fazem isso. Eu fiz no papel o desenho de um castelo. E eu vou usar como um overlay uma medalha que vai aparecer naquele castelo e que após a medalha vai levar para esse site aqui, que é o Castelo de Santa Maria. Tá? Eu vou ensinar vocês como se faz. Nós vamos criar uma nova aura. Eu vou fazer o upload da imagem trigger, que é a imagem disparadora, tá certo? Que é o castelo feito no papel. Lembrem-se que essa é a imagem que tem que estar disponível para as outras pessoas acessarem pelo iPad delas. Não se esqueçam que essas outras pessoas têm que seguir o seu usuário, que foi o que criou essa imagem, para que elas possam ter a interação. Tá? Feito o upload do castelo, eu clico em Next, ele vai pedir para fazer o upload do overlay. Eu vou colocar uma medalha ali, uma simples imagem de uma medalha. Nesse exemplo, quando a imagem da medalha aparecer, ele já vai levar direto para o site. Nós temos a opção também de clicar na medalha. Quando você clicar na medalha no iPad, você der um toque na medalha, aí sim ele vai para o site. Tem algumas formas diferentes de você programar esta ação. Então eu coloquei a medalha como overlay, vocês percebem ali. E uma coisa que nós não vimos ainda, vamos posicionar aqui, uma coisa que nós não vimos ainda foi adicionar uma ação àquele overlay que nós criamos. São Add Actions, né? Vamos clicar nessa opção e a programação que eu fiz aqui, ela pode vir como essa primeira opção que aparece automaticamente, é quando você clicar na medalha, clicar no overlay, ele pode ter uma determinada ação. Mas nesse caso, eu programei que quando a medalha aparecer, que significa o fade in, né, que a medalha aparecer, automaticamente vai levar a gente para um site. Aí vocês vão escolher esse load URL em native browser, quer dizer, carregue o site no browser, né, nativo do iPad, que no nosso caso é o Safari, né? Esse é o site original que eu estou pegando o endereço para colar aqui. Aí vocês vão dar Tab e vai aparecer o botão Save lá embaixo. É só clicar em salvar. Vão compartilhar, né, dar o share. Apareceu a nossa segunda aura criada. Qualquer usuário que seguir aqui o login convidado e tiver aquela imagem do castelo vai conseguir interagir. Aqui novamente a tela do iPad. Eu posiciono a câmera sobre o desenho do castelo feito à mão. Aparece a medalha ali no cantinho e automaticamente já vai para o site. No iPad ele já vai abrir o navegador e foi para o site. Isso aí é a tela do iPad, né? Ok? Se vocês quiserem, cliquem, acessem a pesquisa nesse QR Code que vai aparecer. Eu gostaria de opinião de vocês. Um abração.